Meus irmãos, abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, logo de cara. Hoje faremos uma introdução ao tema. Tivemos uma reunião segunda-feira com os nossos discípulos e conversamos sobre capítulo 5, capítulo 7 de Apocalipse, e foi tão bom, coisas tão importantes nesse livro que me incentivou a falar alguma coisa a respeito desse livro. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente descobre um Deus criador, um Deus de lei, um Deus de um juízo muito sólido, muito firme. E quando entramos no Novo Testamento, parece que trocou Deus, que mudou o Deus, que encontramos um Deus gracioso, um Deus feito carne, andando pelos povoados, falando para o povo, sendo perseguido, sendo rejeitado e continuando amando, e parece que é um Deus diferente. Mas quando chegamos no livro do Apocalipse, a gente descobre que o Deus não foi trocado, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus de justiça, é o mesmo Deus de paz, é o mesmo Deus que criou e que sustenta todas as coisas, é o mesmo Deus que tem todo o poder e que chama pessoas para Ele, entrega a sua palavra para que possamos conhecê-lo e servi-lo, para que ao fim da nossa vida a gente compareça diante dele, porque você e eu vamos comparecer diante dele num tempo determinado pelo Senhor, para acertar as contas com ele, com o Criador e com o nosso Senhor, com aquele que morreu por nós e que vive e reina eternamente. Então, a gente de cara, já quando formos iniciar o livro, a leitura do livro, a gente já vai tomando contato com um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas. E veremos, meus irmãos, com muita clareza nesse livro, que devemos entender que vivemos em um mundo e que nos falta uma clareza maior do mundo espiritual. E por nos faltar uma clareza maior do mundo espiritual, o nosso coração muitas vezes fica atormentado e ansioso com aquilo que nós vivenciamos no nosso mundo. Olhamos para a realidade do mercado e ficamos entristecidos, olhamos para a política e ficamos, às vezes, até amedrontados. O que será? Qual o futuro da nação? Qual o futuro dos nossos filhos? É tanta corrupção, é tanta maldade, é tanta gente mentirosa, falsa, que ficamos preocupados. Como será? Mas quando lemos esse livro, nós então temos descortinado toda a realidade espiritual que está acima da nossa realidade, e o nosso coração então se tranquiliza e volta para o seu lugar de paz. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti esse tempo onde faremos considerações da Tua palavra, Pai Santo, com aquilo que está escrito, para que sejamos edificados, para que os corações se fortaleçam e vivam neste mundo de maneira altaneira, olhando para o alto e não para as pessoas, e muito menos para as circunstâncias, crendo de maneira absoluta que existe um Deus soberano e que reina sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. Trata conosco aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Quem encontrou o livro, fica de pé, por gentileza. Na verdade, não, fica sentado, porque eu não vou ler para depois fazer considerações. Eu vou ler e já vou fazendo as considerações.
é uma metodologia muito interessante para estudar assim a palavra de Deus. Porque o livro começa assim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui, meus irmãos, de cara, a primeira palavra, revelação. Revelação, esse termo aqui, essa palavra, é o que deu o nome ao título do livro, Apocalipse. Porque Apocalipse significa exatamente isso, é revelação. Desvelar alguma coisa, tirar o véu. Conforme eu disse, vivemos no mundo e parece não temos o entendimento de todas as coisas que acontecem no reino do Espírito, não entendemos e nem vemos. Então, a gente muitas vezes sente os pesos das coisas que acontecem no mundo, mas revelação, agora esse livro vai tirar agora essa capa, esse véu, para que João agora possa ver e conhecer a realidade que está acima da vida dele, do lugar que ele estava. Vamos falar sobre isso, essa ambientação onde João estava nesse momento, e agora se abre para que ele possa saber qual é a vontade de Deus e as coisas que em breve haveriam de acontecer. Temos que ter cuidado com certas palavras na Bíblia, esse em breve, por exemplo. Em breve, se considerarmos que Deus vive na eternidade, em breve para Ele qualquer tempo, né? Qualquer tempo para Deus é breve. Então, a gente fala, em breve, então deve ser semana que vem. E nem sempre é assim, muitas vezes passa aí anos, décadas, e para Deus ainda é breve, não é verdade? Então aqui, a revelação foi dada a João. João estava prisioneiro numa ilha no mar Egeu, uma ilha montanhosa, distante, para onde exilavam criminosos. Então ele estava sozinho, ele não tinha uma igreja para apoiá-lo, ele estava só num presídio, uma ilha que era um presídio, com trabalhos forçados, e sob o domínio do imperador Domiciano, final do 1º século, e está ali o último dos apóstolos de Jesus Cristo, daqueles 12 iniciais, não é isso? Está ali o último, agora o único que permanece vivo, está agora prisioneiro do imperador Domiciano e com trabalhos forçados numa ilha. A gente olha para uma situação como essa e fala, poxa, o que é isso? Como que um apóstolo de Jesus Cristo vai terminar seus dias num lugar como esse? E por acaso nem terminou, viu? Ele saiu de lá ainda, voltou para Éfeso ainda fez alguma coisa na vida para servir ao Senhor. Mas não é hoje a razão de ser do nosso bate-papo. O fato, meus irmãos, é que precisamos viver a realidade de Deus, mesmo que o céu não se abra para nós, mesmo que a gente não veja o mundo espiritual, precisamos acreditar no que Deus mandou para nós, do que Ele disse para nós, do que Ele falou que vai acontecer. E de modo que, fazendo assim, a gente vive nesse tempo de hoje, seja qual for a circunstância que esteja nos assolando, nos envolvendo, nos tocando e muitas vezes nos aperreando mesmo, mas acreditando que acima disso, que acima de um presídio, de uma ilha montanhosa no meio do mar, onde Domiciano acreditava que tinha domínio absoluto sobre João, onde Domiciano, o imperador, acreditava que ele era o Todo-Poderoso, que diante dele todos se dobravam. Agora João vai ter uma visão onde a gente vai aprender de que essa não é a verdade.
a gente vai ver que acima de todos e de tudo está o Senhor Deus Todo-Poderoso reinando. Então, revelação é isso. Então, vai tirar o véu. Aquele que João não via, o que João via? Via apenas uma ilha montanhosa, cheia de pedra, no meio do nada. É isso, com trabalhos difíceis para executar, mas agora o céu se abre. O céu vai se abrir para ele, conforme mais adiante a gente vai ler. Então, e agora vem Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ressuscitado e já assunto em glória, já glorificado, vai manifestar coisas inefáveis, grandiosas ao fiel servo João. E ele fala as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Quando Deus manda recado, quando Deus esclarece, quando Deus ele vem fortalecer o nosso coração, esse ambiente muitas vezes difícil da nossa vida, como era o ambiente difícil da vida de João. Diga para o teu irmão, tem muito mais acima de você. Existe um que reina. Existe um que reina. Então, verso 2, o qual atestou, então João atestou, ou seja, João registrou, João deu testemunho da palavra que ele recebeu de Deus, do testemunho que recebeu de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E no verso 3 diz, bem-aventurados. Meus irmãos, 3 realidades de bem-aventuranças neste versículo. Diz aqui, bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Diga ao teu irmão, você é um bem-aventurado. Você está lendo o que Deus entregou a João, agora você está lendo. E aquilo que a revelação produziu no coração de João, para fortalecer, para encorajar, também pode acontecer no nosso coração. Por isso somos bem-aventurados. Porque essa palavra, ela renova o nosso coração, ela nos fortalece, ela nos ergue, e mesmo que estejam carregando pedras sob chicote, a gente vai crer que acima de tudo isso, existe um Deus que revela, um Deus que chama, um Deus que fala, e um Deus que promete coisas maravilhosas para aqueles que perseverarem com Ele até o fim. Então, a primeira bem-aventurança é para os que leem, o segundo é para aqueles que ouvem as palavras da profecia, o terceiro, os que guardam todas as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui, meus irmãos, esse terceiro item talvez seja aquele que vai, de fato, nos colocar a caminho do Senhor Jesus. Porque ler, eu posso ler, não é verdade? Ler é fácil, ouvir também é fácil, mas agora eu vou guardar. Guardar agora é uma decisão minha e também uma decisão sua, de considerar essas palavras como verdadeiras, considerar essas palavras agora como para você também, considerar essas palavras como uma realidade espiritual, de que se Deus disse que isso haveria de acontecer, então vai acontecer. O mundo inteiro pode falar contrário, mas se Deus disse, e se você guardar no coração a palavra de Deus, você vai ser um bem-aventurado. A gente vai aprender que o que fica realmente não é o que os domicianos, os imperadores deste mundo dizem e falam. O que permanece para sempre é aquilo que Deus diz. Isso é que fica para sempre. Verso 4.
João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, que vai voltar. Aquele que era, que é. Então está falando aqui que essa revelação que é dada por Jesus Cristo, está apresentando, falando que Jesus, ele era, ele é e há de vir, ou seja, fala tanto da eternidade passada, fala da realidade dele presente e fala da realidade dele futura, que ele vai voltar. Ele já existia no passado, ele existe hoje no presente e ele virá de maneira gloriosa no futuro. E a palavra diz que será de maneira visível a todos, todos verão. Ele não virá escondido, ele virá de um modo que todos o vejam, pois ele virá em glória. E agora essa revelação que foi dada é orientada a João, que entregue essa revelação às 7 igrejas da Ásia. Ali que ficava na Ásia Menor e que a gente estuda aqui no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então a primeira palavra, meus irmãos, a primeira palavra entregue à igreja é a graça e paz a vocês. A graça, meus irmãos, a graça talvez seja a coisa mais essencial à nossa vida. Compreender o sentido, aquilo que representa a graça para nós. Já pensou, meus irmãos, se eu dependesse de fazer tudo certinho para agradar a Deus e para conseguir viver com Deus para toda a eternidade? Ninguém conseguiria isso. Todo mundo estaria condenado e destinado eternamente ao inferno e depois ao lago de fogo, mas a graça de Deus, o perdão que nos é oferecido em Jesus Cristo, o arrependimento que nos é proposto pelo Espírito Santo, que nos convence e que nos mostra a realidade espiritual da nossa vida de pecaminoso, de gente que erra e que não considera a lei de Deus, que é um fracassado, e agora vem a graça e diz: olha, se você se arrepender desses pecados, se você olhar para Jesus Cristo e encontrar nele e ver nele o Filho de Deus, se você ver nele o seu Senhor, o seu Salvador, então essa graça, esse favor de Deus te alcança, te abençoa e te perdoa os pecados. A primeira bênção derramada sobre as igrejas foi a graça. Entenda a graça de Deus. E depois a paz, meus irmãos. A paz. Ficamos muito preocupados com a nossa saúde. É muito bom ter saúde. E é horrível não ter saúde. Mas mais importante do que saúde, mais importante do que ter uma conta bancária bem graúda, mais fácil do que morar numa casa boa, mais importante do que tudo isso, meus irmãos, é ter paz no coração. Paz no coração. Paz com pouco, paz com muito, mas paz. Porque alguns têm pouco e não têm paz, e vivem uma vida, sem alegria, sem regozijo, sem maiores realizações. E aquele que tem muito, mas não tem paz, também não se completa, também não vive uma realidade que poderia, porque não tem paz no coração. Está sempre ansioso, está sempre procurando alternativas, nunca está saciado, nunca encontra o verdadeiro prazer que só a paz pode trazer para as nossas vidas. Graça e paz é o que nos é proposto da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, olha aí, aquele que nos ama. Sabia que você é uma pessoa amada? Isso aqui, meus irmãos, isso aqui também é outra coisa importantíssima. Hoje, aproveitei aí, amanhã fui dar uma comprinha, uma fila enorme, murmurei naquela fila, mas de repente chega um senhor amputado perto de mim, puxa assunto, e começamos a conversar.
E ali eu pude testemunhar do amor de Cristo para ele, notadamente dependente de drogas, de álcool, no caso, que também é uma droga, né? De álcool e diabetes, e já um senhor com a vida, a gente percebe que não tinha muita alegria na vida dele, e eu pude então falar para ele que a coisa mais importante que ele podia ter na vida dele é Jesus Cristo. Meus irmãos, só Jesus na nossa vida. Falamos do amor de Deus por ele, ele ficou desconcertado quando soube do amor de Deus, e muitas vezes com a cabeça, com a mente, a gente acredita que Deus ama, mas com o coração a gente não crê, e por isso vivemos entristecidos, vivemos sem alegria na vida, porque cá para nós, meus irmãos, se eu acredito de fato que Deus me ama, que o Senhor da criação me ama, que aquele que comanda todo o universo me ama, e está interessado na minha vida, nada nesse mundo tiraria de mim a alegria do meu coração. Ele nos ama, e diz mais aqui, que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então está falando do sacrifício que ele realizou aqui nessa terra, naquela cruz, recebendo sobre ele ali os nossos pecados, as nossas maldições, ali nos libertou dos nossos pecados, da nossa condenação. Ali, meus irmãos, foi consumada uma obra de redenção naquela cruz. Tudo aquilo que pesava contra nós, tudo aquilo que nos colocava numa contramão com Deus, em inimizade com Deus, como um contraventor da lei de Deus, ali pelo sangue de Jesus, tudo isso foi resolvido, e agora fomos reconciliados pelo sangue do Cordeiro, nos libertou dos nossos pecados, porque eram os nossos pecados que nos condenavam, são os seus pecados que condenam, mas em Cristo, nos arrependendo dele, pedindo perdão a ele, desce do céu ainda hoje a graça de Deus para tirar de nós todo tipo de situação adversa e nos reposicionar diante de Deus como convém. Amados, Ele nos ama, Ele perdoou os nossos pecados e agora Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Além dele nos amar, além dele nos perdoar, nos reconciliar com Ele, Ele nos tornou reino dele. Reino. O que é um reino, meus irmãos? O reino é um lugar de domínio, onde alguém domina, onde alguém reina, onde as leis dessa pessoa prevalecem, onde os princípios dessa pessoa prevalecem. Isso é você, meu irmão, é reino de Deus, mas não apenas o reino, também o que aqui? Você é o que? Sacerdote. Por que sacerdote? Porque você representa a Deus nessa terra, você serve a Deus nessa terra. Nada acontecia no templo sem a presença de um sacerdote, nada. O templo não funcionava sem sacerdote. Os sacrifícios não eram realizados sem sacerdote. O perdão de Deus não vinha na ausência dos sacerdotes. Então Deus agora nos constitui sacerdotes, em representantes dele neste mundo, diante das pessoas, para servir a Deus aqui, onde habitamos, onde trabalhamos, onde andamos, representantes de Deus na terra, sacerdotes, sacerdotisas. Alguém dá glória a Deus aí? Mas eu não tenho oportunidades de servir. Eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei pregar. Você é um sacerdote de Deus, representa a Deus onde você estiver. Fala de Deus, fala do perdão que há em Jesus Cristo, fala do poder
que vem pelo Espírito Santo. Fala da vida espiritual possível. Apresenta uma realidade muito acima de religião. Fala para ele que não adianta ele dizer que acredita em Deus se ele não estiver firmado com Jesus Cristo, se ele não tiver seus pecados perdoados, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não confessá-los diante de Deus, se ele não se propor a abandonar seus pecados, se ele não olhar para Jesus e falar: Senhor Jesus, reina no meu coração. De nada adianta essa religião sem isso. A religião sem isso só serve para te enganar, para levar você a acreditar que você está bem, levar você a acreditar que você está resolvido com seus problemas diante de Deus, quando religião alguma resolve o problema de alguém. Somente Jesus Cristo resolve nossos problemas. É somente o sangue de Jesus. E vai mais. Verso 7. Aqui é a promessa, viu? É uma das 7.000 promessas. Dá cerca de 7.000 promessas que existem na Bíblia. Está aí. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ou seja, ele é tudo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Ele criou todas as coisas no princípio e ele vai julgar a todos no final. Nada, ninguém foge. Aqui diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Verso 7, sobre ele. Por que se lamentarão? Porque terão ouvido dele, pessoas pregaram, pessoas anunciaram as grandezas de Deus, pessoas disseram que era possível ter os pecados perdoados pelo sangue de Jesus, pela via do arrependimento, pela via da confissão, pela via do receber a Jesus como Senhor, mas muitos preferem continuar a sua vida apenas pela religião, ou no seu ateísmo, ou no comando da sua vida. Não, na minha vida mando eu. E aquela vida que mando eu, Cristo não reina. Porque Ele é rei. E Ele busca, Ele está implantando um reino. E o reino de Deus, Ele é destinado àqueles que recebem a Jesus como Senhor das suas vidas. Verso 9. Eu, João, veja só aqui, meus irmãos, esse verso 9 é importante para a nossa vida. Eu, João, irmão vosso e companheiro, em que, hein? Companheiro nas tribulações, nas viagens de turismo, companheiro nas comilanças, nos festejos, companheiro de vocês nos banhos de rio, companheiro de vocês nas idas às praias, na vida farta, nas pizzarias. Eu, companheiro de vocês em quê, hein? Nas tribulações. Tribulações. Se você não desejar admitir tribulação na sua vida, pode desistir, que você não vai conseguir caminhar com Jesus Cristo. Não vai. O crente que acha, eu vou entrar para aquela religião, para aquela fé, porque agora eu vou parar de sofrer. Esse é um desavisado. Esse foi ensinado numa falsa doutrina. Esse não entendeu nada do chamado de Deus. Porque aqui, vejam só, meus irmãos, esse moço aqui,
agora já no alto dos seus 90 anos e por aí vai, bem velhinho já. Esse era aquele que se recostava ali em Jesus Cristo, o discípulo mais chegado de Jesus Cristo. Esse discípulo amado, mais chegado, separado por Ele, dentre tantos na terra, para servi-lo. Esse que está falando isso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Eu sou irmão de vocês, porque entrei na família de Deus. Amém? Eu sou irmão de vocês, porque todos participamos da mesma família, da família de Deus. Mas agora somos também companheiros. Companheiros de quê? Companheiros na tribulação, nos dias difíceis que todos passamos. Eu pensei que quando entrasse na fé cristã, os problemas iam desaparecer. Eu entrei na fé porque eu achei que a minha família ia ficar toda resolvida, que o meu filho ia largar as drogas, que meu marido ia parar de beber. Eu entrei na religião porque achei que tudo, que a vida financeira fosse resolver, que uma porta enorme se abriria, eu viveria de maneira muito bem suprida. Eu achei que... Achou tudo errado. Não tem promessa nenhuma nisso. Deus faz como Ele quer. A uns Ele mantém uma vida simples, guardando o coração da arrogância e do orgulho. A outros Ele dá um pouco mais, para que Ele use para o reino e para a glória dEle. Companheiro na tribulação, companheiro no reino. Olha só, quem é família de Deus participa do reino de Deus, do reino dos céus, desde que Jesus veio plantar aqui na terra, o reino. E na perseverança, meus irmãos, o que marca, o que caracteriza de fato, o que sela o verdadeiro discípulo de Jesus é a perseverança. Pode vir o que for, mas nada retira do meu coração a capacidade de esperar em Deus, a capacidade de permanecer no caminho que Ele propôs para mim, mesmo que difícil, mesmo que em Patmos, mesmo que carregando pedras. Eu continuo crendo no Todo-Poderoso, eu continuo crendo no sacrifício, eu continuo crendo na graça de Deus, eu continuo crendo que Ele me adotou, que Ele me chamou, e que Ele transformou a minha vida, e que tenho herança, e que o Espírito de Deus habita em mim. Também nos dias mais difíceis, o Espírito não arrega, o Espírito não sai, o Espírito não desiste. Quem desiste muitas vezes é o homem. O Espírito não desiste. Somente quando o homem chega e nega e blasfema, é que o Espírito sai. Mas fora isto, em todo o tempo, os dias mais sombrios que vocês possam passar na sua vida, o Espírito de Deus, Ele vai permanecer dentro de você, cumprindo o seu papel e te guiando a toda a verdade, te mostrando dia após dia mais de Jesus, da obra de Jesus, do que Ele realizou naquela cruz. Ele vai te falar mais da ressurreição a cada dia, para que você creia que você também um dia há de ressurgir. Que aquilo que os homens fazem com vocês não define o final da sua vida. Aqueles que perseveram com Jesus até o fim, esses é que entram no descanso eterno do Senhor. Somente esses. É como uma grande corrida, meus irmãos.
Para uma corrida, muitos se inscrevem, amém? Muitos se inscrevem. Ou seja, muitos estão autorizados a estar na corrida, a procurar vencer a corrida, a chegar até o fim. Mas a corrida tem regras, tem normas, que todos precisam observar. E se alguém descumprir uma regra, uma norma daquela corrida, ele é o quê? Desclassificado. E ele tem que perseverar, mesmo quando cansa. Quem corre longa distância, fundistas, sabe que chega um momento em que as coisas começam a doer, há uma canseira, e você parece que fica no liga automático. Você corre no automático. Assim também, meus irmãos, nós precisamos. Está cansado? Está cansado? Está cansada? A jornada está difícil para você? Coisas têm acontecido, têm entristecido a sua alma? Coisas acontecem que entristecem a minha alma. Coisas que acontecem que eu gostaria que não acontecessem. Mas, poxa, Senhor, sou um filho teu, sou teu servo. Só me chamou para ser um pastor, para cuidar de gente. Por que essas coisas acontecem comigo? A gente lê um texto desse: olha, minha filha, você é meu companheiro na tribulação. O triste é quando sofremos por condutas irregulares. O triste é quando sofremos porque agimos mal, porque agimos ou reagimos mal às circunstâncias. Aí sofremos não porque, sabe, Deus está trazendo, mas porque nós cavamos o nosso sofrimento. Mas João fala mais na perseverança em Jesus Cristo. Aí ele fala: achei-me na ilha chamada Pátimos. Mas por que ele foi para Pátimos? Por que Domiciano mandou ele para Pátimos? Quando eu falo Domiciano, é o imperador, tá bom? É o imperador de Roma, que obrigava a todos a chamá-lo de Dominus et Deus, de Senhor e Deus. Queria, nessa época, o César ali, o imperador, ele estava se colocando como um Deus, e quem não se dobrasse diante dele, quem não declarasse que ele era Senhor e Deus, este agora era inimigo de Roma, e era duro ser inimigo de Roma naquela época. Acontecia coisas como essa: ou morria, ou era exilado. Ou seja, trazendo para a nossa realidade de hoje, o que significaria manter a sua postura de fé em Cristo diante de situações contrárias? Significaria você perder seu emprego, significaria ser banido da sua nação, significaria você ser preso, torturado. Mas aí vem a palavra perseverança. Se você perseverar no seu cativeiro, se você perseverar na sua dor, se você não abrir mão de Jesus no tempo da adversidade, então e somente então, você conhecerá e desfrutará da abundância do Todo-Poderoso no porvir. Ano que vem. Então ele diz: achei-me na ilha chamada Pátimos, conforme eu disse na introdução, mar Egeu, ilha grega, no mar Egeu. Por que ele estava lá? Ele diz: por causa da palavra de Deus. Não é porque ele comprou e não pagou. Ó, crente, olha para mim. João não estava lá padecendo porque ele comprou e não pagou. Ele não estava lá porque mentiu. Ele não estava lá porque ele fraudou alguém. Ele não estava lá porque foi um falso, porque adulterou, porque ele corrompeu alguém ou porque aceitou a corrupção. Ele estava lá por causa do testemunho
que ele dava da palavra, por causa do testemunho que ele dava de Jesus Cristo. É o que ele declara. Eu estou aqui em Pátimo, quebrando pedra, essa vida difícil, porque eu não abri mão do meu testemunho. Eu não abri mão de acreditar, de confiar na palavra de Deus. Eu dou testemunho sim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele era a luz do mundo, ele veio. Por causa da palavra, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltará. Eu não abro mão de declarar essas coisas. Amados, agora vem a coisa linda. Mentaliza. Eu tinha trazido slides, mas deu um problema na transmissão. Hoje não pude mostrar a vocês. Gastei umas 3h30 cavando esses slides. Mas em um minuto, um pastoreado falou: pastor, está blackout hoje aí. Não é possível. Mas melhor assim. Melhor assim. Eu vou agora, você vai trabalhar com a sua mente agora. Pensa agora. Uma ilhazinha no meio do mar, do nada, longe. Só rocha, só pedra. Lugar difícil de viver. Prisioneiro, sem chance de escapar, sem ninguém por você, já idoso, sem ninguém para te apoiar, tem nada lá para você, comendo mal, vivendo de maneira muito difícil. Agora, diz o verso 10, achei-me em espírito. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o primeiro dia da semana, é o domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Agora, meus irmãos, esse moço, esse senhor que aparentemente é coado, aparentemente limitado, dominado, aparentemente dominado, ele começa a ter uma vivência espiritual. Deus abre para ele, chama ele, notifica coisas a ele. Ele diz: olha, achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Meus irmãos, Deus está querendo usar esse homem idoso nesse lugar como servo dele ainda, está dando ordens, está dando ainda uma missão. Tem gente que desiste cedo de servir a Deus. Estou muito velho, estou cansado. Lembra de Elias? Senhor, não tem mais jeito, estou cansado, está matando todo mundo, não tem ninguém que te mata, é melhor morrer. Aí Deus vai lá, manifesta, traz o pão e traz a água espiritual para ele. Ele come do pão espiritual, ele bebe da água espiritual. Ele, uma vez, 2 vezes, e se levanta dali e corre 40 dias, anda 40 dias e 40 noites até determinado lugar. E depois vai ainda levantar seu sucessor. Meus irmãos, tudo muda quando Deus começa a se manifestar na nossa vida. Repita assim: tudo muda na minha vida quando Deus vem e me toca. Escreve e manda às 7 igrejas. E ele diz quais são elas que estão aí, que vocês estão lendo comigo. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, olha para mim. Lá no início, verso 1, nós lemos que quem estava falando com ele era Jesus, né? Jesus. Agora,
O Jesus que João conheceu foi que Jesus crucificado e depois o Jesus ressuscitado. Mas ainda na figura de um homem, um corpo espiritual, mas na figura de um homem ainda. Agora, João, quando volta para ver quem falava com ele, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Ó, parece, tem uma semelhança de um homem. Semelhança de um homem. Com vestes talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Vai descrevendo. Você vai encontrar aqui, meus irmãos, um ancião, alguém de autoridade, alguém apto a julgar, alguém de muita autoridade, com essa descrição toda. Era um branco. Os olhos como chama de fogo, que sonda tudo. Os pés semelhantes ao bronze polido, que quebra, que despedaça aquilo que ele calca. Como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, como uma voz de umas cataratas, muitas águas. Não é a voz de um homem comum mais, é uma voz poderosíssima. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, como o sol no meio-dia. Vai vendo, um homem cativo, prisioneiro, carregando pedra, no lugar difícil, no meio do mundo, no meio do mar. Agora está vendo essa figura, esse homem, com essa autoridade, com essa beleza, com essa luz que brilha. E da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, guarda isso aqui, meus irmãos, quando vi, caí a seus pés como morto. Meus irmãos, a nossa humanidade, ela não suporta, ela não aguenta a glória de Deus. Esse barro, quando a luz de Deus começa a brilhar, quando começamos a vislumbrar a grandeza do Todo-Poderoso, o Senhor de toda a glória, a nossa estrutura molecular, ela é como se ela, não é que se rompesse, mas ela se desarticulasse. E ele caiu como um morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: tenha medo não, João. Tenha medo não, João. João, tenha medo não, João. Teves, tenha medo não. Michel, tenha medo não, meu filho. Natan, tenha medo não, Reinaldo. Jean, não tenha medo não. Eu sou o primeiro e o último. É aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem resolve aqui questão de vida ou morte sou eu. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. Lembra das igrejas? Lá de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, estão os anjos de cada igreja, os líderes de cada igreja. Onde que ele tinha as 7 estrelas?
na mão direita. Meus irmãos, que coisa boa é saber que nós estamos na mão direita de Deus. Agora diz aqui, olha só, a mão direita, e as 7 estrelas são os 7, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A visão de João é que este ser maravilhoso estava andando no meio dos candeeiros. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele lugar de penúria, de dificuldade extrema. Agora João entende com muita clareza que existe um que em todo tempo anda no meio das igrejas e que tem os seus líderes em suas mãos. Agora, veja só, lendo a história das 7 igrejas, a gente vê que 5 delas estavam num erro muito grosseiro. Uma na mais ou menos e a outra estava limpa. Mas ele não tinha na mão as 7 estrelas? Tinha. Ele tinha domínio. Quem tem na mão tem domínio. Mas não quer dizer que ele tira desse anjo o seu arbítrio, o seu direito de escolhas. Tanto que essas igrejas que eram amadas, nós vimos que aquele que ama vocês, ele ama as igrejas, ele manda revelação para as igrejas, ele quer que aquelas igrejas estejam bem fortalecidas, abandonando seus pecados, ele quer. Mas ele avisa, olha, se você não se arrepender, ele manda uma palavra de arrependimento, ele convida ao arrependimento, e diz, olha, se você não se arrepender, algo terrível vai acontecer, mas se você se arrepender, se você se reconciliar, se você se consertar, se você voltar para o caminho, eu garanto a você, que você vai receber a coroa da vida, você vai comer da árvore da vida, você vai viver na luz. Ele começa então a dizer, então a gente entende que ter nas mãos não quer dizer que ele tira da minha vida a minha liberdade de fazer minhas escolhas. E o bom, meus irmãos, o convite de Deus para você e para mim, que a gente escolha sempre o caminho dele. O caminho dele. Amados, finalizando, acredite, está difícil? Ele passeia entre vocês. Está fácil? Cuidado, que é mais fácil pecar quando está fácil, é mais fácil esquecer o altar de Deus quando está fácil, do que quando está difícil. Então, cuidado com a facilidade, cuidado com o seu sucesso. Toma muito cuidado com o seu sucesso. Toma muito cuidado quando tudo aparentemente vai tudo bem. Toma muito cuidado para que você possa permanecer fiel a Deus, perseverar e chegar na corrida que você se inscreveu para entrar nela e chegar até o final, na linha de chegada, atravessar a linha de chegada. Pronto. A grande diferença é que na caminhada da fé não ganha somente um, ganha todos aqueles que chegam, ganha todo aquele que persevera até o fim, em que pese as circunstâncias da vida. Dobra o teu joelho, mantenha sua confiança em Deus e siga adiante no centro da vontade do Senhor. Amém? Vamos continuar falando um pouco mais de Apocalipse, cultos que vêm pela frente, mas hoje vamos parar por aqui. É uma abertura, uma introdução que fizemos. Tem louvor nessa igreja? Tem?